eu não queria perder a oportunidade de poder me manifestar. Eu, evidentemente, não sou especialista na matéria e a única contribuição que eu posso dar é que eu também sou pai de uma filha disléxica. Aqui está a minha esposa Liliane e ela tem participado mais ativamente dessas questões junto à escola, enfim, buscando toda essa questão de diagnóstico, e eu posso dizer que é um sufoco. Por quê? Primeiro porque, como deu para perceber, os próprios profissionais que deveriam ter essa identificação de maneira mais clara e transparente têm as suas dificuldades em função das contrariedades existentes, se existe ou se não existe a dislexia. Quer dizer, eu, até por curiosidade e também para poder vir aqui falar com alguma informação, eu também busquei fazer alguma pesquisa com a contribuição e colaboração da Liliane e pude identificar alguns pontos que realmente são relevantes e importantes. Mas antes de adentrar nisso, essa dificuldade que a gente percebe, com as suas exceções, e aqui percebe que nós já podemos identificar, tem alguns professores aqui, e aí a minha pergunta seria se eles estão aqui porque tem alguém disléxico na família ou se tem interesse pela matéria. Mas é uma questão que, independentemente do que os trouxeram até aqui, o importante é que estejam interessados em discutir e que estejam aqui. O que eu percebo é que, lamentavelmente, a escola não está preparada para enfrentar a situação. Seja porque, se for enfrentar, tem muitas dificuldades, e também os professores, de uma maneira geral, e aí com algumas exceções, sempre colocado dessa maneira, são ignorantes sobre a matéria. E muitos são ignorantes e não procuram se aprofundar para saber o que pode ser melhorado e o que pode ser feito. Então, isso é lamentável que a gente identifique isso. Porém, eu acho que os diferentes têm sempre uma dificuldade a mais e, sobretudo, nessa questão que é uma dificuldade muito maior para a identificação do problema dela. E uma vez identificado, se existe ou se não existe aquilo que foi identificado. E aí, eu posso dizer que eu até fiz anotações aqui, mas relembrando, ou pelo menos do ponto de vista histórico, que durante a história, os portadores de deficiências receberam os mais diferentes tratamentos, desde o menosprezo até o reconhecimento de seres enviados por deuses. Na antiga Grécia, crianças nascidas e que eram julgadas fracas ou disformes seriam jogadas do precipício. Na Idade Média, os deficientes eram vítimas de extermínio, pois eram tidos como portadores de poderes especiais oriundos dos demônios. Com o advento do Renascimento, os deficientes passaram a desfrutar de um tratamento mais humanitário. Nós, no dia de hoje, podemos considerar que já avançamos muito. Mas na China ainda acontece muito isso. Então, veja, atualmente, nós podemos considerar que, segundo estatística do IBGE, e quando nós falamos de estatística no Brasil, sempre tem as dúvidas e as interrogações, mas que somam-se mais de 24 milhões de deficientes físicos. E quando se fala aqui em deficientes físicos, está se considerando mentais, sensoriais, o que, associado a uma peculiar dificuldade de convivência social, justifica o seu tratamento diferenciado na sociedade. Nós estamos falando desses que foram identificados, como que ficam os disléxicos? Dentro dessa linha, nós podemos considerar que no plano constitucional brasileiro, nós temos a proteção, e aí eu estou falando não do disléxico, mas genericamente do deficiente, a Seguridade Social, que está previsto no artigo 203, incisos 4 e 5 da Constituição Federal,
a proteção à saúde no artigo 227, parágrafo 1º, incisos da Constituição Federal, e ao trabalho, o artigo 7º, inciso 31, e artigo 37, incisos 5º e 8º. No plano internacional, nós temos como fundamento legal para a adoção de ações afirmativas em relação à pessoa portadora de deficiência a Convenção 159 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 129/91, que trata da reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes. Aí eu estou focando respeito à questão do trabalho. A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência da OEA, ratificada pelo Brasil em 2001. Isso está previsto no caput do artigo 3º. E a Declaração da ONU sobre o Direito das Pessoas Portadoras de Deficiência, artigo 7º, ratificada pelo Brasil em 1975. Colocado todas essas questões, nós podemos dizer que espaço e ambiente para que nós, no Brasil, tenhamos uma legislação específica para tratar não dessa doença, mas dessa deficiência. E aí, quando se fala, eu quero pegar uma vertente que o doutor Ricardo falou, porém não identificou o autor da lei, mas eu quero dizer que aqui eu pude observar numa pesquisa que eu fiz na internet, que aqui em 2005 o vereador Adilson Amadeu apresentou um projeto de lei municipal que dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Detecção e Combate à Dislexia na cidade de São Paulo e da outras providências. E, lamentavelmente, ele, praticamente em todos os artigos, refere-se à dislexia como doença. Então, evidentemente, apesar da boa intenção e da boa ideia que se teve, mas na realidade demonstra que talvez não tenha sido tão bem assessorado a ponto de considerar a dislexia como doença. Mas fica aqui o registro e também uma homenagem a ele pelo fato de ter tido essa iniciativa. No que diz respeito à questão de ações afirmativas, no que diz respeito à nossa sociedade, e isso, quando se fala em ações afirmativas, é que realmente possa haver algo que seja feito no sentido de poder proteger as minorias, é necessário que nós também tenhamos uma preocupação para que essa proteção também não seja feita de uma forma que isso venha prejudicar o direito da maioria, entre aspas, de tal forma que isso não seja colocado de uma maneira onde essa minoria que está conquistando o direito seja discriminada em função disso. E aí nós temos vários exemplos, que evidentemente não vou entrar no detalhamento, mas que a rigor eu posso dizer que as ações afirmativas são aquelas que têm por objetivo o enaltecimento da dignidade da pessoa humana, com proteção ampla e ativa dos direitos humanos, corroborando no desenvolvimento de política de concretização da isonomia material. Nas palavras da juíza Lisandra Leopoldina de Souza, do Tribunal de Justiça da Paraíba, ela diz que as ações afirmativas estão definidas como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por deficiência física ou de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos presentes na discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e emprego. Dentro dessa linha, nós podemos considerar que, sobretudo, essa questão do disléxico, eu fico me indagando se, de repente, para concorrer a uma vaga na universidade, pode-se ter esse consenso de repente, dar oportunidade para que a pessoa que seja portadora da dislexia venha a ter um tratamento diferenciado. E eu pergunto, como que fica
além do emprego público, na iniciativa privada, de que forma que esse candidato ou pretendente a um emprego vai poder ser colocado. E aí vem uma série de dificuldades que, como eu disse inicialmente, se a escola não está preparada para isso, os professores na sua totalidade também não está, como que fica a questão relativa ao dia a dia dessa criança que está nessa situação? E aí eu coloco o exemplo concreto da minha casa, onde a minha filha, Gabriela, ela, um determinado dia, questionou por que ela tinha que ter uma tutora, ou seja, uma professora do lado dela, além da professora geral da classe. E foi explicado para ela, e aí essa função coube a Liliane a explicar para ela a razão, e foi feita uma analogia para ela, dizendo, olha, lá na sua classe também tem um menino que é portador de síndrome de Down. E ele precisa também desse acompanhamento, portanto, não é só você que precisa disso. E ela respondeu, mãe, acontece que o meu amigo, qualquer um que olhar para ele, vai ver que ele tem um problema. Agora, qualquer um que olha para mim não vai identificar isso. E qual é a consequência disso? A consequência disso é, lamentavelmente, é que as crianças também são cruéis. E elas não perdoam nada. Então, na medida em que a Gabriela pode e vem a uma condição de tirar uma nota melhor, vem e picham ela. Lógico, você tem uma professora só para você, então até eu tiraria uma nota melhor do que essa. Então, essa é a realidade que se vive e que se tem. E que, lamentavelmente, alguns professores que não têm condições de identificar e nem sabem que existe a dislexia, muitas vezes, não sabe tratar isso de uma forma individualizada, até para poder passar uma mensagem para os demais alunos do porquê que aquilo existe e por que está sendo feito aquele tratamento daquela maneira. Então, essa é uma luta de todos nós, que nós temos que buscar catequizar de forma a as pessoas poderem saber que isso existe. Então, eu quero dizer o seguinte, esse espaço aberto aqui, dentro da OAB, para a discussão dessa questão, modéstia à parte, é extremamente importante e necessário, porque a OAB está sempre aberta para a sociedade como um todo. Portanto, a OAB, apesar de ter também o seu viés corporativo, mas ela tem também um viés social e está aberta para discussões de todas as questões que diz respeito à sociedade. E dentro dessa linha, para também não me alongar muito, eu quero só dizer o seguinte, dentro desse exemplo que foi dado da Gabriela com relação ao amigo dela, também foi dito para ela, olha, todo mundo precisa de um auxílio, todo mundo precisa de alguém que possa estar assessorando e ajudando. Se você verificar, até mesmo os apresentadores do Jornal Nacional, eles têm alguém que orienta e tem alguém que bochicha no ouvido dele, que ele tem um ponto eletrônico, que ele não consegue fazer tudo aquilo que ele faz sozinho. Ele precisa de alguém que possa ajudá-lo e, de repente, não aparece. Assim é a função da tutora, assim é o assessoramento que tem que ter de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, enfim, de todos os profissionais que possam estar preparados para poder ajudá-la a poder enfrentar todas as dificuldades que temos que enfrentar. Então, essa situação não é uma situação só sua. Todos, mesmo que ditos normais, também precisam desse auxílio e precisa dessa ajuda. De uma maneira geral, eu acredito que realmente são essas as considerações que eu tinha a fazer, mas também para poder corroborar com tudo que já foi dito, a Liliane, mais uma vez, ajudou a fazer uma pesquisa na internet, mas eu não sei de quem que é esse texto, mas o mais importante do que quem disse é o que está dito. E que, na realidade, é o seguinte, a dificuldade... Eu não gosto muito de ler, porque torna muito cansativo para quem está ouvindo, mas, evidentemente, eu também não tenho capacidade para poder decorar tudo que está escrito aqui. Mas eu acredito que eu vou rapidamente ler. A dificuldade de conhecimento e definição do que é dislexia faz com que se tenha criado um mundo tão diversificado de informações que confunde e desinforma. Além do que a mídia, no Brasil, as poucas vezes em que aborda esse grave problema, somente o faz de maneira parcial,
quando não de forma inadequada e mesmo fora do contexto global das descobertas atuais da ciência. Dislexia é a causa ainda ignorada de evasão escolar em nosso país e uma das causas do chamado analfabetismo funcional, que, por permanecer em volta no desconhecimento, na desinformação e na informação imprecisa, não é considerada como desencadeante de insucesso no aprendizado. Hoje, os mais abrangentes e sérios estudos a respeito desse assunto registram 20% da população americana como disléxica, com a observação adicional: existem muitos disléxicos não diagnosticados em nosso país. Para sublinhar, a cada 10 alunos em sala de aula, 2 são disléxicos, com algum grau significativo de dificuldade. Graus leves, embora importantes, não costumam sequer ser considerados. Então, na realidade, nós estamos com a sociedade toda ignorante sobre esses dados, sobre essas informações e, sobretudo, sobre essa realidade. Portanto, é um momento de que, diante do que nós vemos, uma associação como a ABD, que tem tido essa preocupação e que foi originada em função de um pai que identificou isso e teve que identificar lá fora, porque aqui dentro não tinha elementos para isso. Então eu entendo que nós temos essa responsabilidade de fazer a provocação e de fazer um agito de tal forma que os nossos legisladores e governantes possam realmente voltar para essa questão. Porque, veja, se ao mesmo tempo tem a preocupação da aprovação continuada, ou seja, não se repetir de ano, também, por outro lado, ter uma Constituição que, até certo ponto, a meu ver, é hipócrita e demagógica, quando, de repente, determina que uma criança ou adolescente não pode trabalhar antes dos 16 anos, mas, evidentemente, com a expectativa de que essas crianças estejam na escola estudando, mas isso, para mim, é mais uma questão de representar para o exterior de que no Brasil existe essa preocupação com a criança e com o adolescente, do que efetivamente encarar a realidade. Porque, infelizmente, enquanto essas crianças que não podem trabalhar, mas elas podem ser recrutadas pelo tráfico e pelo banditismo. Então, essa é uma questão que nós temos que colocar também para que nós possamos realmente enfrentar isso e tentar mudar esses paradigmas que nós temos. E dentro dessa linha, eu não tenho dúvida que nós temos condições de, dentro do que for possível e necessário, em termos da OAB, contribuir para que realmente possamos provocar e avançar e romper essas barreiras todas, sobretudo do ponto legislativo, para que nós possamos, de alguma forma, ter um respaldo para poder atribuir responsabilidade e cobrar responsabilidade daqueles que aí estão para educar. E nós não podemos ficar atribuindo simplesmente uma situação teórica em detrimento da prática, porque nós sabemos que, infelizmente, a faculdade, sobretudo, e aí nós podemos pegar desde o ensino fundamental, realmente não tem preparado adequadamente os alunos. Isso nós podemos identificar, seja pelo resultado que temos dentro dessa casa, que é a quantidade de bacharéis formados em direitos e que, infelizmente, não tem condições de passar no exame de ordem. E isso é uma constatação real e concreta. E é bom também, já que eu toquei nesse assunto, saberem que, apesar da OAB ter constantemente batido nesta tecla, mas, infelizmente, ela tem as suas mãos amarradas, porque, infelizmente, ela não tem poder de decisão nesse aspecto. O máximo que ela tem é um poder opinativo com relação a parecer de criar ou não uma determinada faculdade. Mas o parecer opinativo é evidente que não é decisivo. Isso depende, evidentemente, das autoridades que têm essa competência. Então, infelizmente, é essa história que nós temos. Ou seja, uma coisa é o Brasil real e a outra coisa é o Brasil legal. Mas essas eram as minhas considerações.